Fala, meu povo empreendedor, aqui é o Wagner Camargo, nós estamos em mais um podcast da Parceria Positiva e hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, um grande membro da Parceria Positiva, que é o André Narciso. Tudo bem, André? Tudo bem, Wagner, tudo bem. O André, gente, é um educador financeiro, é um palestrante e olha, ele tem um livro maravilhoso que se chama assim, ó, Investir é Sim para Você. Então, olha, antes de mais nada, essa literatura aqui ela é imprescindível para você que quer aprender aí a investir de forma saudável, lucrativa e benéfica para você também, tá? E aí nós vamos explorar um pouquinho a André aqui, né? Vamos conversar um pouco aí sobre N temas, então fica aí ligado porque vai ser muito bom para você também. Beleza, André? Beleza. E aí, cara, já quero aí começar a te explorar um pouquinho, né? E vamos falar primeiramente sobre propósito, cara. Porque o propósito é algo que antes de investir, né, é muito importante a gente ter isso muito bem definido. E aí, André, com relação ao propósito, o que você sugere a essa galera que está nos assistindo aí de como definir bem essa questão de propósito na vida? Legal. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui e podemos aqui ajudar a agregar as pessoas que não sabem investir. Mas para investir, qual é o seu propósito? Para que você quer investir? Muitas pessoas elas querem enriquecer, mas elas não sabem o porquê, Wagner. Eu pergunto à pessoa, quanto que você tem que ter para você viver o melhor tempo da sua vida? Ela não sabe nem qual é a quantidade do valor. Então, primeiramente, é ter um objetivo, uma meta. Talvez é algo muito assim, amplo. Não. Você tem que ter algo definido. Então, quando se fala em propósito, hoje eu lembro que quando eu comecei a investir, eu achava que era tão fácil a chegar a milhões. Mas eu não sabia para quê. E quando eu coloquei definido, não, eu quero ter um determinado valor para ajudar inúmeras pessoas. O porquê? Quando você tem um propósito, é aliado à sua missão. O que realmente você deseja conquistar na sua vida. Então, propósito e missão é muito semelhante. Então, antes de você começar a investir, por quê e para que você deseja investir? É bacana, cara, você falar isso, porque primeiro, às vezes, as pessoas são seduzidas por uma proposta assim absurda, muitas delas, né? Eu quero ficar rico muito rápido, eu quero ganhar muito dinheiro, e às vezes, por essa ganância e a falta de propósito, acabam caindo numa série de outras coisas ruins em suas vidas. E quando a gente tem um propósito definido, e eu costumo dizer, André, que é importante, principalmente se esse propósito tem que estar envolvendo pessoas, né? Eu costumo dizer que se o nosso dinheiro só serve para a gente, nós somos as mais pobres das pessoas, cara. Porque ele tem que servir para alguém, ele tem que ajudar alguém, sabe? Ele tem que transformar a vida de alguém. Você vê os grandes investidores trabalhando muito nessas questões dos institutos, das ONGs. Eles criam algo para ajudar centenas e milhares de pessoas, né? A gente tem aí a Fundação Bill e Melinda Gates, que eles trabalham com pesquisas de doenças avançadas. Então, grande parte do que eles arrecadam na Microsoft ajudam pessoas na África e outros países, outros continentes aí para ajudar pessoas, né? Então, essa questão de propósito e missão que você falou é realmente muito importante. E aí, André, também você falou de algo bacana. Às vezes a pessoa quer chegar no milhão. Ouve muita gente falar que é rápido, que é isso, que é aquilo, e acaba não sendo tão rápido. André, a constância da reserva, de guardar uma reserva, você acha importante ter constância nessa questão de poupar e de investir também? Exatamente. Aqui no nosso livro, que foi apresentado logo no começo, sobre investir assim para você, falamos de 3 atitudes, 3 coisas que você tem que fazer para você prosperar financeiramente. Primeiro é não ser ganancioso,
é a impaciência e o medo. Eu falo aqui no livro que 3 coisas que vai impedir de você prosperar, de você crescer, do seu propósito não ser alcançado, é a ganância, é a impaciência, o medo. O porquê, Wagner? A ganância é o acúmulo exacerbado de patrimônio. Você vê, já viu algumas reportagens que existem pessoas públicas que teve uma quantidade de dinheiro que nem a 4ª geração dele iria utilizar. Mas para que você quer o dinheiro? E a ganância, ela te impede de você crescer, de você prosperar. E sabemos disso devido a algumas empresas que vêm, somem com todo o seu dinheiro. O porquê? Muitas pessoas elas querem o quê? Uma liberdade financeira muito rápida. Mas quando você tem a ganância vem, tá? Independente da sua religião, tá? Você tem que entender quando você é levado pela sua carne. Eu falo muitas questões. Você quer coisas ou pessoas? O que te influi? Logo no começo falamos, né? Então, a relação da ganância, ela olha muito mais para si. E você se torna uma pessoa egocêntrica, soberba, e isso te impede de você prosperar. E a impaciência? Nossa, a impaciência não é apenas na área de investimento, mas na área de empreender. A maior virtude das pessoas de sucesso é a paciência. E até a gente pode colocar algo, vamos falar um pouco sobre um tema sobre princípios, mas algo que você tem que entender, tá? Você levar sobre a questão do domínio próprio. Eu costumo falar que se você não controlar a sua mente, você é levado pelos seus sentimentos. Então vou repetir de novo, se você não controlar a sua mente, você é levado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E com isso, a tristeza, a raiva, isso tudo te domina. E com isso você deixa de conquistar alguma coisa. Ou então você peca no seu caminhar. E o outro é o medo. O medo é o quê? O medo é a falta de conhecimento. Tá? A Bíblia diz que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Quando você domina, tá, a ganância, quando você domina a impaciência, quando você domina o medo, você vai estar aliado ao seu propósito e você vai poder, de fato, a iniciar a percorrer a tua tão caminhada, sonhada prosperidade financeira, mas a gente fala também emocional. Não, é bacana, porque às vezes a gente quer empreender, o cara trabalha numa empresa, é muito bom. Aí ele fala, poxa, vou abrir um negócio. Aí ele acha que vai trabalhar pouco, né? Ele acha que vai ficar rico rápido, ele acha que não precisa investir, vive no risco, e aí essa pessoa que ela é desnorteada, né? ela entra numa seara desnorteada, ela começa a falir. Porque, como você falou, a impaciência, gente, você que está empreendendo, calma, tomara que você consiga abrir o negócio e um ano explodir. Tá? Eu peço a Deus que aconteça isso. Mas, naturalmente, a maturação de uma empresa demora de 2 a 5 anos para maturar aquele bebê. Aquele bebê ele precisa de papá, de comida, trocar fralda. É exatamente como uma empresa. Então, assim, nós precisamos entender que nesse percurso você vai falhar. Nesse percurso você vai se deparar com obstáculos que talvez você não estava preparado. Por isso que é importante você estar no meio de um grupo de pessoas maduras, assim como o André, para poder te orientar, para poder viver do lado de empreendedores. Por isso que nós temos a parceria positiva. Ela é uma rede de network onde todo mundo vive os mesmos problemas. E aí, a gente trouxe o André aqui por um motivo. Você precisa investir. Você precisa montar uma reserva de segurança para você. Né, André? Então, a gente falou de propósito,
né? E ele está muito intrínseco aí à nossa missão, mas o propósito também envolve princípios. E esse é o princípio do cuidado, né? A ISO, ela fala de uma mentalidade de risco, né? Então, nós, quando montamos um negócio, nós temos que ter uma mentalidade de risco, ou seja, prever problemas. E quando você aprende a investir, você também está se preparando para que, quando houver algum problema, as coisas vão ser mais fáceis porque você vai ter uma reserva. Só que também isso envolve, além do propósito, princípios. E aí o que você pode ajudar essa galera aí que está assistindo acerca dessa formação do princípio, André? Legal, Wagner. É muito importante. E por quê? O princípio é um dos pilares. Tá? O que é princípio para você? Princípio é algo, hoje eu falo que tem que ter 4 coisas para você definir um verdadeiro princípio. Tem que ser algo atemporal. O que é atemporal, Wagner? Não existe prazo de validade. Princípio também é universal. Eu posso dizer que ser verdadeiro é um princípio. É algo atemporal, é universal, não tem prazo de validade, né? E é algo que está em todas as nações. Você também pode entender que, em princípio, não existe lei contra princípios. Sabia disso? Falamos sobre ser verdadeiro, ser transparente. Não existe nada contra isso. Qualquer religião, você sendo verdadeiro, transparente, isso vai te ajudar dentro da sua empresa. Você, Wagner, que você trabalha, você é um grande empreendedor, você sabe que uma pessoa erra, mas se ela fala a verdade para você. Sim, é bem melhor, né? Bem mais simples de lidar, né? Exatamente. E a gente tem as pessoas que se levam muito por não ter princípios bíblicos. Eu falo que princípio tem que ser atemporal, universal, não tem lei contra e algo principal. Tem que estar naquele livro. O maior livro vendido no mundo é qual? É a Bíblia, a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Eu estou falando aqui para as pessoas, você que é empreendedor, independente da sua religião. Mas se você hoje cumpre verdadeiros princípios, tá, que são estabelecidos na Bíblia, você está a um caminho e está fardado a chegar ao sucesso. Tá? Então, princípio é atemporal, universal, não tem lei contra e está na Bíblia. Por que eu estou falando isso, Wagner? Hoje eu percebo que não adianta virmos apenas com estratégia de como investir, de como empreender, porque se você não tiver e não entender o que está na Bíblia hoje, a Bíblia é o maior livro para você ser um grande empreendedor. Eu percebi isso, que onde você ali, Jesus, ele começou com quantas pessoas? Com 12. Né? Com 12. E essas pessoas eram o quê? 12 pessoas improváveis. 12 pessoas que eram desacreditáveis perante a sociedade. E às vezes você está começando a empreender. Você não acredita no que você está fazendo. E aí quem está à sua volta? É importante no network, é importante ter pessoas como você. Eu, Wagner, particularmente, eu me conectei com você quando eu vi a primeira vez numa reunião da Parceria Positiva. Através do seu depoimento. Através do que você colocou ali, onde você disse que não tinha nada, né? Começou do zero, eu vi, nossa, eu também passei por algumas situações. E quando a gente está com pessoas que nos conectam, pessoas que realmente mostram a realidade, onde você falou que era do poço e você mudou totalmente o seu modo de viver, seu modo de comportar, as pessoas que estavam à sua volta, e eu preciso estar do lado de pessoas como você. Então, a partir daí, eu vi a necessidade, tá, de estar no meio de pessoas que vai agregar. Então, além do princípio, você tem que ter o quê? Pessoas que você possa confiar. Pessoas que você possa
acreditar. E uma dessas pessoas, pelo pouco tempo que eu te conheço, tá? E eu vim aqui com a minha família justamente começar esse ano de 2023 diferente. Olha, eu vi algo no Wagner que mexeu comigo, tá? E você? O que você tem feito para que 2023 possa ser diferente na sua vida? Estamos aqui, de fato, através desse podcast, poder trazer ferramentas. Mas o importante é você ter pessoas. Porque eu costumo falar que Deus, ele não une pessoas. Deus, ele une propósito. Quando a gente vai empreender, nós temos que entender que os princípios eles são imutáveis, né? E você que está empreendendo, eu quero te dizer uma coisa. Assim como o André falou, se a pessoa for honesta, trabalhadora, se for uma pessoa que respeita o próximo, né? Porque às vezes você presta um serviço na casa de um cliente ou na empresa de um cliente. Aquela casa e aquela empresa, ela tem um ritmo, ela tem uma cultura dentro daquela casa. Nós temos que respeitar. Isso nosso pai e nossa mãe, eles já falavam isso, né? Ó, se você entrar e tu vê chinelo ali, tira também. Se você está sem camisa para almoçar, bota a camisa. Então, são princípios, né, André, que a gente tem que seguir. E no empreendedorismo não é diferente. O princípio corporativo tem que ser seguido. O princípio bíblico, que é o qual a gente segue, né, ele tem que ser trabalhado na nossa vida. Né? Então, assim, eu quero que você entenda que talvez você vai até demorar um pouco para alcançar tudo o que você precisa. Mas antes da gente entrar efetivamente na parte de investimento, é importante você sempre manter os seus princípios, seu propósito e a sua missão bem latente, para que você possa crescer de cabeça erguida, sem precisar subir ninguém, sem precisar de falcatrua nenhuma, né? Porque os seus princípios, eles vão te nortear a fazer o que é certo. E aí, se você fizer o que é certo, você vai crescer. E aí, André, falando de crescimento, e aí a gente fez um apanhado aqui, primeiro, da parte comportamental, do que ele precisa equilibrar dentro dele, né? Agora eu queria falar sobre essa questão de crescimento, tá? A gente investe para crescer financeiramente, obter lucro, obter um resultado financeiro. E aí, André, quais são os meios que a gente pode fazer para que possamos investir inicialmente de uma forma segura, para que venhamos a alcançar aí essa escadinha para esse objetivo que é a segurança financeira? Quais são os primeiros passos que a gente pode fazer para iniciarmos esse processo de crescimento, André? Legal, Wagner. Eu acho, primeiramente, é recomeçar. Como recomeçar? Primeiramente, é identificar o que durante que você fez durante a sua vida que deu errado. Muitas vezes as pessoas elas costumam durante a sua vida a ter um objetivo, né? Estamos no início do ano e chega no final do ano, ela faz aquela lista de coisas que vai fazer. Traça um monte de coisa. Exatamente, o ano corrente. Eu costumo dizer, você cumpre verdadeiramente? Eu coloquei algo essa semana bem interessante, arrumar a sua casa. Eu, basicamente, arrumei meu guarda-roupa, meu closet. E aí eu fui ver que eu tinha muitas coisas que eu não estava utilizando. Né? Então, aquela camisa que você compra na promoção, mas você não gosta dela, mas você não dá, não usa, e ainda fica lá, né, tomando espaço. Exatamente. Eu percebi, nossa, é pequeno item. Recomeçar, identificar o que você tem que fazer para que o ano de 2023 seja o melhor ano da sua vida. Eu tenho declarado isso. 2023 será não. 2023 é o melhor ano da minha vida. Já comecei a declarar, estamos bem no início do ano e é importante isso. Mas vamos de fato. O que eu tenho aqui então a fazer em relação ao meu próprio investimento? Primeiro, é você entender que poupança não é investimento. Poupança
não é investimento. Você tem que abrir uma conta numa instituição financeira chamada corretora, ou então dentro dos bancos digitais. Tem várias modalidades de bancos digitais que você possa abrir uma conta. É gratuito. E você abriu a conta, você vai começar. Tem vários tipos de investimentos, né? Não é o nosso, nossa pauta direta aqui, mas temos de renda fixa e renda variável, onde você pode começar completamente do zero. Sim, André, do zero? Sim. Você, se quiser investir, tem R$10, você pode investir R$10. R$5, você pode investir R$5. R$100, você pode investir R$100. Mas, primeiramente, abre uma conta. Essas instituições financeiras, elas são o quê? Regulamentada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e também pelo Banco Central. Então, fuja de empresas que estão te proporcionando a um lucro rápido, que não tenha uma regulamentação que possa dar essa segurança. Dentro do próprio investimento, a gente tem o quê? A gente tem a segurança financeira, temos a independência financeira e a liberdade financeira. Qual degrau que você está? E aí, quando a gente fala de segurança financeira, o quê? É aquilo que te faz para você ter a sua base, você poder se locomover, a pagar um curso, a pagar algum encontro de network. E a independência financeira é você estar fazendo um investimento e tendo um rendimento chamado dividendos. E temos a liberdade financeira como hoje eu estou cansado, eu vou para ali para Maricá, mas de vez de Maricá você está falando que está indo para Londres. Existe essa proporção. E com isso é o quê? Não é tão rápido, mas também não é tão longe. Você tem que o quê? Estabelecer metas. É bacana você falar isso, e a galera que está assistindo, quando você entra numa corretora, você também tem a segurança do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, que, se eu não me engano, é até R$250 mil. Um banco quebrou, deu algum problema, você está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. É bacana você também entender, assim como o André falou, porque o tema é muito extenso, né? Mas que, se você tiver a educação financeira de trabalhar e fazer uma reserva, que eu, como consultor e auditor, te indico, separe um percentual de tudo que você ganha para essa movimentação financeira. Então, se você ganhou lá R$50 mil, separe 5% para essa atividade, 10%, aí você que vai decidir. Se você ficar só no sonho, eu vou investir, aí a pessoa acaba pagando tudo e nunca sobra para investir. Se você não separar religiosamente um percentual para isso, você não vai se educar. Porque depois que você tiver educado, você pode até tirar o percentual, mas tem que criar alguma linha de educação para extrair essa questão. Você tem corretoras, né, N corretoras aqui, que você vai poder trabalhar, e é importante, como o André falou também, empreendedor, convide pessoas especializadas para te orientar. Porque também, se você pega o teu dinheiro aleatoriamente e investe, não é que será ruim, mas talvez a rentabilidade que um profissional poderia te monitorar, talvez não vai existir. Então, é importante que tudo que você vai fazer seja orientado. Como o André falou, tem muito charlatão na praça. Tem muita gente oferecendo lucro absurdo, André. Tem muita gente querendo golpe. Gente, cuidado com isso. Mas faz um contrato comigo aqui, que eu vou te dar. Esse contrato não vai valer de nada. O cara vai meter o pé, vai embora com o teu dinheiro. É melhor você poupar com segurança e orientação do que você ser seduzido por um lucro rápido e inexistente. Toma muito cuidado com isso. Isso, né, André? É bem importante vocês entenderem isso, porque dinheiro, ele não aceita desaforo. Antes de qualquer coisa, você é escravo do dinheiro ou o dinheiro, ele é teu servo? Quando a gente fala isso é porque muitas pessoas, elas
falam que estão endividadas. De certa forma, né? Hoje, mais de 68% da nossa população hoje encontra-se endividada. E aí a gente fala que o dinheiro te serve ou você serve o dinheiro. E aí a todo momento a pessoa recebe algum dinheiro, ela está procurando o quê? Pagar as dívidas dela. E você, como um grande empreendedor, né, Wagner, está sempre orientando as pessoas, pô, você tem que fazer algo, tem que gerar dinheiro para pagar essas dívidas. Então que você tem que entender o que vem de recurso, não pensa logo pagar em dívidas. Busque fazer uma pequena parte de investimento e através deste investimento essas suas dívidas serem pagas. É a primeira precaução que você tem que ter, porque muitos elas só pensam pagar as dívidas. Além disso, Wagner, eu quero acrescentar que quando eu comecei a investir já diminuiu. Existia uma grande parcela de pessoas encarceradas, presas, do que investidores. Hoje já chegamos em torno, na Bolsa, no Ibovespa, em torno de 3% da sociedade. Antes, era em torno de menos de 1% da sociedade era investidora. E quando se fala do FGC, você está investindo em renda fixa. Hoje também você pode ser sócio de grandes empresas, como a gente denominar as ações, que vai te proporcionar a você ter um lucro, que é os dividendos, e também a rentabilidade destas empresas. Temos as empresas muito grandes, como a gente fala, uma grande parcela do mercado financeiro brasileiro é considerado de poucas empresas, que é a Vale, é a Petrobras, é a Ambev, é o Itaú, é o Bradesco. Então são empresas, elas vão quebrar de um dia para o outro? Não vão, né? Teve o caso na época de Brumadinho, que a Vale, as ações dela estavam em torno de R$50 e ela caiu aproximadamente em torno de R$20. Está o momento de comprar ou de vender, Wagner? Comprar, né? De comprar. E o que as pessoas acontece com elas? Nossa! Ficam desesperadas e vende, né? E aí eu falo para você que de repente quer entrar no investimento de renda variável, tem que entender, que momento de oportunidade que a gente fala de liquidação, principalmente o momento econômico que às vezes estamos vivendo, é quando as empresas estão caindo, Teve um momento da Vale que caiu, você teve a oportunidade de comprar. E sabe quanto que vale hoje as ações da Vale? Hoje está em torno de R$92. Ou seja, naquela época de Brumadinho, se você comprasse aquela ação por R$20, hoje aquelas ações valem R$92. Então, onde a gente falou logo no começo, é a paciência e aproveitar as oportunidades. O empreendedor, ele é muito acelerado, André. Porque a vida do empreendedor não é fácil. Acorda cedo, trabalha muito, tem equipe para tomar conta, às vezes ele é a equipe da empresa dele. Eu já fui equipe muitos anos da minha vida, né, tendo que correr, bater o escanteio, fazer o gol, defender. E às vezes a gente se esquece de que o tempo passa e que se nós não tivermos uma reserva, amanhã a gente podemos nos encontrar numa situação de vulnerabilidade. E isso envolve a família. E aí eu quero falar para você que a importância de você investir não é só para você. A importância de você investir para sua família, para um legado, né? A própria palavra diz que nós temos a nossa família e a família é a principal coisa que nós temos. Ah, Wagner, mas eu estou assistindo e não tenho família. Você vai ter. Ou você se originou de uma. Não tem como correr. Mas nós temos que empreender, mas entender que a qualquer momento a gente pode faltar. A vida é assim. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então ter uma segurança familiar é importante. E como você vai ter uma segurança familiar? Gerando reservas
e reservas contínuas que possam ajudar a sua família na falta. O empreendedor, André, ele é meio doido, que eu sou meio doido também. Né? Então, no início, não vou fazer dinheiro, gasta, compra, investe e tal. Quando eu tive uma certa idade, comecei a andar com pessoas bacanas, maduras, eu pisei no freio. Eu falei, não, eu tenho que separar uma parte do que eu ganho para investir. Porque essa vai ser a segurança que eu vou gerar para mim e para minha família. E qual é essa importância, André, do investimento na família para você? A grande importância da família, quando se fala da família, e você mesmo ressaltou, é o nosso maior patrimônio. Eu lembro que quando eu comecei a vir para essa caminhada de investimento, tá vindo de uma forma acelerada, achando que o acúmulo de riqueza, o acúmulo de patrimônio era o meu maior objetivo. Mas eu percebi que grande parte eu negligenciei na questão da família. Até porque, André, deixa eu te cortar, nós fomos criados pelos nossos pais e os nossos avós em que o homem ele nascia, crescia e morria para sustentar a família. Se sustentasse só a família já estava bom. Né? A gente foi criado nesse âmbito aí de que o homem tem que sustentar a família. Se ele sustentar a família, tá ótimo, 100% foi feito. Só que é o que você está falando. Muito mais do que trazer uma riqueza é cuidar da família, né? E fazer com que essa família entenda o que está sendo feito. Porque a gente, às vezes, nós sacrificamos a nossa família. Ah, não, eu estou trabalhando muito em prol da minha família. Mas será que a tua família naquela hora não ia querer que você comesse uma pipoca e visse uma Netflix? Será que não ia gerar mais valor? Não é deixar de trabalhar, pessoal. Sabe, eu quero fazer um adendo aqui ao que o André está falando, que vem um insight importante, mas cuidado para você não trabalhar demais e você sacrificar a tua família. Eu já tive clientes, André, que ganhavam assim, milhões. E o cara veio até a mim chorando, falou, Wagner, quase me matei, porque a minha mulher chegou ontem pedindo divórcio. E eu perguntei para ela, poxa, eu cuido de você, eu não faço nada demais, mas por que você quer o divórcio? Porque ela falou assim, olha, você dá tanta importância a só ter dinheiro que a gente está deixando, você está deixando de nos dar a coisa mais valiosa, que é a tua presença. Então, empreendedor, trabalhe muito, ganhe dinheiro, bacana, mas faça o balanço entre ganhar dinheiro e cuidar da tua família. Essa pauta do podcast a gente nunca vai deixar de falar, porque parceria positiva é família. E a gente cuida, a gente quer te ajudar a empreender, mas quer que a sua família, ela também olhe você e olha assim, olha o grande marido, olha o grande pai, a grande mãe que eu tive. Que você não pode, como o André falou no início, gerar um negócio milionário e esse negócio milionário causar um trauma tão grande nos teus filhos que amanhã, quando você morrer, a primeira coisa que eles vão fazer é, eu quero vender essa porcaria, porque essa porcaria me afastou do meu pai, me afastou da minha mãe, me afastou de um monte de gente. Isso para mim aqui, eu vou vender tudo e vou embora e não quero mais nada disso. O que você quer montar? Um negócio em que eles vão amar e vão dar seguimento, ou um negócio traumático que no primeiro momento que você não tiver, isso vai embora e vai ser vendido? Perdão até pelo corte, André, mas acho importante falar isso. Perfeito. E eu passei um pouco nessa situação, onde eu vivenciava apenas o ganho de investimento, de atendimento, e aí chegou um determinado tempo, a minha esposa chegou e falou para mim, nossa, é isso que você quer da sua vida? E a minha filha, eu conversando com ela, minha filha hoje vai fazer 9 anos de idade, né? Ela chegou, eu falei com ela, você quer que eu fique aqui ou quer que eu ganhe dinheiro? Papai, fica brincando comigo. Isso é forte demais, cara. Nossa! Isso é uma tijolada na cabeça. E aí dentro disso, a gente tem que entender, se você quer dar sequência, quando você não estiver mais presente, é você ter esse equilíbrio. E a família, ela é o quê? É a sua base, né? O que você faz, o que você fala, tem que estar de dentro para fora. Eu conheço hoje muitas pessoas do ramo
que hoje eu trabalho, que não mostra a sua família. E aí eu vejo um fator bem predominante deles. São coisas ou são pessoas? E aí eu decidi que a família é em primeiro lugar. Família é um patrimônio. Família é a minha geração. Quando eu não estiver aqui, é o legado que eu vou deixar. E aí dali eu aprendo o meu princípio, o meu propósito, minha reserva que vai ficar independente se não tiver dinheiro. Mas se você entender que você deixou uma pessoa que ama estar com a família. Eu, Wagner, quando criança, não tive a presença dos meus pais, né? E hoje, por mais que hoje eu tenha uma vida mais sólida, mas o que eu mais hoje eu pediria é ter meus pais comigo. Tive meus pais separados, né? Uma convivência bastante difícil e disfuncional, né? Sem princípios. Eu lembro que nada contra, né? Mas algo que eu herdei da minha mãe, que às vezes ela ia para o médico para não ficar na fila, finge que está passando mal. E às vezes eu utilizei isso dentro da minha vida, né? Argumentos para sobressair. E hoje eu vejo que não faz razão nenhuma. A melhor coisa é nós sermos verdadeiros e termos verdadeiros princípios. Então a família, ela nos ensina e nos moldam para que dentro da tua própria empresa você possa crescer e ter uma empresa próspera e permanente. Eu fazia consultoria para uma rede de fast food muito grande. E essa rede ela trabalhava de 5 da tarde a 1 da manhã. E era o horário que eu tinha que estar lá fazendo as auditorias e consultorias. E eram mais de 44 lojas, né? E aí eu tinha os meus clientes diurnos e tinha os meus clientes noturnos. Imagina o tempo que eu tinha para minha família. Até um dia que a minha esposa, graças a Deus pela nossa esposa que puxa a nossa orelha, né? E você, esposa, que está olhando aí, também com o seu marido, puxa dele também, que é importante, que isso é amor, né, cara? E um dia ela sentou comigo, tudo pago, tudo bacana, dinheiro entrando, sem problema, André, nenhum. Ela me senta e eu já sei quando ela está irritada, meu amor, um beijo para você, né? Ela falou assim, cara, quero conversar contigo. Quando a gente casou, a gente andava numa bicicletinha azul. A gente ia para a igreja de bicicleta. E eu carregando ela na bicicletinha azul. E eu era muito feliz, continuo feliz. Só que hoje a minha felicidade diminui porque eu não tenho a maior coisa que eu poderia, que é a tua presença. Aí nós homens, nós queremos retrucar, André. Nós queremos dar defesa para isso. Poxa, mas por que você está falando isso? Se eu estou trabalhando para nossa família, se eu estou querendo o seu bem, o bem de todo mundo. Aí ela falou, eu não fui clara não, cara. Eu prefiro passar fome com você dentro do que ser a mulher mais rica do mundo com você fora. Não entendeu isso, não? Aí eu falei, eu entendi. Mas para que eu possa realmente acatar isso, eu vou ter que largar a franquia noturna. Eu querendo que ela dissesse não, né? E ela falou, então larga. Eu falei, meu Deus do céu, agora vai dar ruim. Meu Deus. E algo bem interessante, né? Não sei se já aconteceu com você as coisas que nossas esposas, não faça isso que vai dar errado. Maluco. Não faça isso que vai... Você escuta a sua esposa? Cara, é complicado, né? E aí na hora H, o que acontece? O que ela falou, né? Eu falo acontece o que ela falou e a gente fica com cara de tacho. Meu Deus. Eu falo que o homem é o cabeça e a mulher sábia, né? Isso tá na Bíblia, isso tá na Escritura. A mulher sábia edifica a sua casa. Você, empreendedor, você escuta a sua esposa? Vamos trazer essa enquete também para ele. E outra coisa, querendo ou não, a família empreende junto. Porque a família sofre junto. A família tem o ônus e o bônus, cara. Então, quando você vai empreender, mas minha esposa não trabalha contigo, mas quando ela te ajuda
cuidando da filha, do filho, quando ela te ajuda passando uma roupa, quando ela te ajuda levando em algum lugar, e vice-versa também, tá? Porque a gente está falando para homens e mulheres, há uma colaboração mútua e há um empreendimento mútuo. Por isso que, quando a gente está falando... Você fala, mas o que isso tem a ver com investimento? Tem tudo a ver, porque a base do que nós vivemos é o que vai nos alicerçar para um bom investimento. Então, assim, quando a gente está empreendendo, a gente está investindo no empreendimento. Não é só dinheiro, não é só corretora, não é só botar um dinheiro, não é só fazer dividendos. Mas nós temos que entender aqui nesse podcast que nós queremos fortalecer você na base. A base. Porque é o seguinte, André, a gente não pode assim, não pode ter numa família, o dinheiro entra, aí a esposa quer comprar uma casa, o marido um carro, o filho uma bicicleta. Caramba! Tem que ser algo mútuo. Vamos comprar primeiro o quê? Depois o quê? Depois o quê? Então, investir, gente, envolve muita coisa. A gente falou de como fazer o investimento pela corretora, por tudo mais. O livro do André vai te ensinar isso. O próprio André vai te ensinar isso. Mas e quando o dinheiro entra? Como é que faz? Por isso que a sua família tem que estar bem alicerçada. E isso é importante. E aí, indo já para o nosso final, a gente fala de família que é uma conexão pessoal. Família é importante quando o investimento é bem feito, quando a gente guarda uma reserva, quando a família entende que a gente está pegando aquela reserva para médio e longo prazo ter um benefício. Quando toda a família está conectada, é bacana. Mas lá no início você falou também, André, das pessoas que estão ao nosso redor. Elas influenciam muito na nossa vida, né? Então, eu me lembro que quando eu comecei a empreender, ninguém acreditava em mim. Só a minha família. Só que quando eu comecei a dar certo, um monte de gente se aproximou. Eu sabia que ia dar certo, eu sabia que ia ser bacana. Logo em seguida veio a frase, pô, cara, tu não pode me emprestar um dinheiro, não? O problema não é emprestar dinheiro. O problema é quem está ao teu redor. Porque quem está ao teu redor tem que acreditar em você mesmo não tendo. Então, assim, quando a gente montou a parceria, André, né, e hoje a gente tem o prazer de tê-lo conosco, quando a gente montou a parceria, por isso que ela é positiva, ela não pode ser negativa, ela é positiva, pensando em pessoas que desde que estão iniciando até os grandes empreendedores, para trocar ideias entre si. E aí, nortear essas pessoas nos investimentos que podem ser feitos, desde a compra de um equipamento, investir numa equipe ou não, investir num novo negócio ou não. E isso é importante. E quando a gente fala de networking, André, qual é a importância das pessoas que estão ao nosso redor? O que isso influencia no campo do investimento? Nossa, pessoas influenciam em tudo, né, Wagner? E através de pessoas, você primeiramente espera alguma coisa dela, você pode se frustrar. Mas também através dessas pessoas, essas pessoas também podem te trazer alegria. Imagine, se você hoje pudesse viver, se eu te desse hoje em torno de 5 milhões de dólares para você viver numa ilha isolada, sem celular, você consegue viver? Complicado, né? Por quê? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo e ficasse numa ilha, você ia conseguir viver? Você vive não para querer expor alguma coisa para as pessoas, mas você vive pelas pessoas. O que eu quero dizer? As pessoas podem te trair, você pode se frustrar com as pessoas, mas principalmente são através de pessoas que, na sua maior dificuldade, você vai ter uma referência. E você hoje, que quer crescer, que quer prosperar, não tem como você não estar num grupo de pessoas que têm o mesmo propósito que você. E aí eu confesso que foi muito difícil durante a minha caminhada encontrar grupos semelhantes à parceria positiva, onde eu vejo pessoas com o mesmo propósito.
propósito e pessoas que sofreram as mesmas dores. E aí eu percebo que ali, sim, é um ambiente seguro, é um ambiente de troca. Então você que está começando o seu negócio, é algo, né, pode dizer um clichê, né? Se você quiser ir rápido, você vai sozinho, mas se você quiser ir longe, vamos junto. Não vê isso apenas como clichê, mas vê isso como um norte para que você de fato possa, quem está do meu lado. E é exatamente no momento que você não é nada, né, você vai saber quem está ali e com quem você pode contar. Porque quando acontece, independente de número de seguidores, né, que você tem e vai crescendo o teu negócio, algumas pessoas vão chegar perto. E a gente vê, né, eu lembro da palestra que você falou, as que menos vão chegar perto de você são as que te conhecem. Primeiro são pessoal da sua família, exceto, aliás, os seus parentes, a sua família, que é sua esposa, os seus filhos, eles sim vão estar acreditando, mas os seus parentes que estão ali pela sua volta são as pessoas que não vão acreditar muito em você. Eu lembro que quando eu fiz o lançamento do meu livro, foi 1 ou 2 parentes. Né? E hoje André, me dá o livro. Né? E hoje as pessoas elas têm dificuldade de ler e tudo, mas eu quero te dizer algo. As pessoas que estão na sua volta, que você conhece, seus amigos íntimos, tá? Que não querem, que não buscam empreender, essas pessoas não vão estar com o seu mesmo propósito. Mas se você estiver num grupo, com uma parceria positiva, onde vem aqui trazendo alguns cursos através da universidade, tá? Comecei a fazer e você entender que ali existem pessoas com o mesmo propósito. Isso sim, vai te levar muito mais longe. Vai ser um degrau por degrau que você vai estar subindo, mas não sozinho. Vai ter um suporte. Então a importância é de grande importância você ter um grupo de pessoas, de mentores, tá, que vão estar te usando. Eu, particularmente, eu sei na parte de investimento, mas na parte de marketing, na parte de vídeo, a gente necessita de pessoas. E são pessoas que vão te levar a você crescer. Temos aqui, né, o nosso David, ele é um grande fotógrafo, faz uns vídeos maravilhosos. Eu vi o vídeo que ele fez. O nosso, tá aqui atrás da câmera. O nosso videomaker. É o cara. Tá. É o cara. E a gente não tá ganhando nada, não, tá? É um mago do vídeo, é o cara. Tem jeito. David Maker, né, que a gente pode falar, uma pessoa carismática, um excelente profissional. O que me chamou muita atenção, que quando eu marquei para falar com ele, ele não deixou falar. E ele falando, o dia dele, quanto vale o seu tempo? Mas um profissional qualificado como o David, ele teve para me explicar como funciona. E você, quem está andando do teu lado? Pense nisso e começa a agir na sua vida. É isso aí, galera. Nós estamos aqui justamente nesse podcast para dar orientações, para que você possa, a cada podcast, entender um pouco mais do que você tem que fazer como pessoa, como ser humano, como marido, esposa, como profissional. Investir, a parte técnica, ela é fria. Mas quando você entende que a parte técnica tem que estar aliada à parte comportamental, faz toda a diferença na sua vida. Então, muito obrigado a você que está aqui nos assistindo. Muito obrigado. Peço a você que compartilhe, que comente, que deixe temas aí que você quer ouvir, tá? E nós vamos estar aqui nos doando para que você a cada dia mais cresça pessoal e profissionalmente. E nós queremos também, já nesse final, agradecer a você, André. Obrigado aí por todas as orientações, toda a estrutura sólida que você veio apresentar para a gente. E nós sabemos que a parte de investimento ela é muito ampla. E talvez alguém vai querer adquirir o seu livro, alguém vai querer a sua mentoria, alguém vai querer alguma orientação. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e os seus contatos para que as pessoas pudessem chegar até você. Né? Legal, agradeço essa oportunidade. Vocês que
que estão nos vendo aqui, clique, compartilhe. Eu tenho um método, chama-se Método Agir, onde você tem que ter atitude para sair da zona de conforto, atitude para você parar de procrastinar, atitude para você conquistar os seus sonhos. O G é o princípio da gratidão. A gratidão é fazer algo sem esperar nada em troca. Porque se você esperar algo de alguém, você vai se frustrar. O I é inteligência. Inteligência emocional, para a gente ter equilíbrio das nossas decisões. E inteligência financeira, como você de fato fazer o dinheiro trabalhar para você. E o R é resultados. Então eu quero te convidar no dia 25 de março, vamos fazer uma imersão, onde eu vou falar sobre princípios e propósito para você ter uma vida em abundância. Hoje, os meus contatos vão estar aqui. Você pode seguir a minha rede, que chama-se André Narciso Oficial, e eu vou ter o privilégio de poder te ajudar. Nós estamos aqui com o objetivo de transformar as pessoas. Como? Entender que você tem que saber como está o seu interior. Os investimentos. Os investimentos é algo bem mais além. Você não pode apenas investir sem nenhum propósito. Esse livro, Investir Assim para Você, também está na Amazon. Você pode comprar lá. E já agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, Wagner. Valeu, gente. Então, estamos aí, mais um podcast. Volto a dizer, compartilhe, comente, espalhe esse link aí para todo mundo, que vai ser bacana. Muito obrigado e até a próxima.